sua Bíblia, então, em 2 João, capítulo 8, na verdade, verso 8, né? 2 João, verso 8, está lá bem próximo de Apocalipse. Aleluia! 2 João, verso 8. Aleluia! Eu só não trouxe ele porque não deu tempo, irmãos, para mim organizar ali, dentro tudo certo. Mas quinta-feira que vem, né? Glória a Deus. Você abriu lá, 2 João, verso 8, está lá próximo ao Apocalipse. Diz assim, irmãos: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Eu vou ler novamente, né? Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Sabe, queridos, esse texto, ele nos chama a atenção por vários motivos. João aqui, irmãos, ele está falando assim: olha, vocês devem se examinar, vocês devem cuidar, vocês devem tomar um cuidado, amém? Para não perderdes aquilo que está sendo exposto, aquilo que está sendo conquistado, realizado com esforço. E sabe, irmãos, eu quero iniciar nessa noite, irmãos, falando do seguinte: nós trabalhamos, nós agimos, nós nos esforçamos para conquistar, para fazer as coisas, para ser também alguém, né, que realmente de valor para o nosso cônjuge, para os nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos. E sabe, queridos, muitas vezes nós botamos força mesmo. E João está falando sobre isso. Ele diz: olha, vocês devem cuidar para não perder aquilo que nós já temos realizado com esforço, mas para receber esse completo galardão. E sabe, queridos, a nossa vida é uma contínua plantação, não é verdade? Agora você pense comigo, um agricultor, quando ele pega e resolve preparar um campo para o plantio. E esse campo ele não foi preparado ainda, ele não foi inclusive nem plantado nada em cima. E ali ele tem muitas vezes ervas daninhas, árvores, né, pedras, tem muita coisa ali. E para aquele agricultor ele preparar aquele campo, ele precisa começar agora a arrancar algumas coisas. Preparar o terreno, preparar aquele campo, sabe, irmãos? Tirar as ervas daninhas, arrancar os tocos, tirar as pedras, arar a terra. E sabe que arar a terra, quantos já viram um processo de arar a terra? Sabe, irmãos, mexer na terra não é fácil, mexer. Porque você pensa comigo, muitas vezes aquela terra está ali, aí veio chuva, veio sol, veio chuva, veio sol, e aquela terra foi compactando, e muitas vezes ela vai se tornando dura, não é verdade? E aí o que acontece? Só que para plantar tem que arar, tem que deixar ela fofa, tem que deixar ela macia, de uma forma com que a semente, quando ela chegar ali, ela venha, né, ser envolvida por aquela terra, e ela não tenha dificuldade em criar raízes muitas vezes. E sabe, esse processo de arar a terra, de preparar a terra, não é fácil, exige esforço. Você está comigo? E aí o que acontece, irmãos? E nós estamos usando um exemplo aqui de um plantio. Depois que você ara a terra, mexeu, você vem para a semente. Aí você lança a semente, mas não para por aí. Depois da semente vem o cuidado ainda. Você tem que cuidar porque vai crescer muitas vezes ervas daninhas ali ao redor da semente, e você tem que estar ali cuidando, né, tirando, limpando. Daqui a pouco você tem que estar cuidando para as pragas, né, os bichinhos não virem ali, não comerem, não estragarem aquele broto que está vindo ali tão novinho. E sabe, irmãos, exige esforço. Mas sabe também, irmãos, que não para por aí. Mesmo depois que você semeou, o broto veio, ele está crescendo. Agora você imagina tanto esforço, irmãos, muitas vezes tanta investida, né?
Tantos dias, sol, chuva, calor e suor muitas vezes, e aí aquela plantação já está mais ou menos, né? Ela está numa altura, ou no momento em que já está quase para a colheita. Mas imagina agora, irmãos, quando falta pouco para a colheita, aquele agricultor falou assim: eu estou cansado. Quer saber? Eu não aguento mais, eu vou me escorar aqui, eu vou parar. E aí o que acontece com nós? Muitas vezes a colheita, o resultado daquele esforço que foi tão grande, foi perdido por uma negligência final. Isso, irmãos, nos chama a atenção para nós sermos perseverantes. Diga assim: eu devo ser perseverante. Amém? Então, irmãos, o que acontece? Ele diz assim: cuidai, vigiai, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. E sabe, eu quero usar essa ilustração para todas as áreas da nossa vida. Daqui a pouco você tem semeado, você tem trabalhado na vida de alguém. Pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu familiar, pode ser a sua liderança, inclusive, pode ser o seu irmão em Cristo. Sabe, irmãos, pode ser um amigo. Você tem que se dedicar, se esforçar para semear sobre aquela vida. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos cuidar. Amém? Daquilo. Cuidar, irmãos, tem que cuidar, porque senão, quando faltar pouquinho, pode ser que perca. Talvez, posso usar uma outra ilustração. Talvez ele não ficou cansado, mas ele pensou assim: veio uma nuvem que apontou e disse assim: olha, está vindo aí um grande temporal e vai, daqui 3 dias, aí a gente está vendo que pelo jeito vai dar problema e vai chover demais, e se chover demais vai afogar o negócio aí, o vento, e vai consumir aquela colheita. Então, de repente, eu preciso ser diligente e cuidar dessa colheita. Se eu precisar, eu vou ali colher, vou estar ali, vou fazer uma força-tarefa. Amém? Me adiantando, orando. E sabe, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, nós devemos sim, irmãos, cuidar para não perder a recompensa. Amém. Diga assim: eu devo cuidar para não perder a minha recompensa. E sabe, queridos, Deus é um Deus de recompensa. Amém. Deus é um Deus de recompensa, irmãos. Me chama a atenção esse versículo que ele diz assim: mas para receberes completo galardão. Você concorda comigo? Se a Bíblia diz para receberes completo galardão, é porque tem pessoas que devem estar recebendo galardão parcial ou nenhum galardão. Você concorda comigo? Então, pode ser, queridos, que alguém esteja recebendo uma recompensa completa, ou uma recompensa parcial, ou nenhuma recompensa sobre aquilo que tem se esforçado para fazer. E sabe, queridos, a vontade de Deus é que você receba uma recompensa completa. Amém. Aleluia. A vontade de Deus é que você tenha uma recompensa completa, irmãos, não parcial. E nem ficar sem recompensa. Sabe, irmãos, toda a promessa, irmãos, ela é uma promessa. Deus faz as promessas com a intenção de dar. Você sabia disso? Diga assim: Deus me fez a promessa com a intenção de me dar. Mas sabe, queridos, não adianta nós levarmos muitas vezes a vida inteira para usufruir da promessa se eu não cumprir a condição. Mas não é Deus que está de repente assim: não, eu não vou dar, não. Não, se Ele prometeu, Ele tem a intenção de dar. Se você lembra de promessas que Deus tem feito, irmãos, para a igreja e para você, saiba que Deus fez essa promessa com a intenção de dar para você. Isso me alegra muito saber que Deus tem a intenção de me dar a promessa. Amém? Mas essa recompensa, ela é baseada, irmãos, em uma condição. E nós usamos aqui um exemplo de um agricultor. Sabe, irmãos, o agricultor, já pensou? Ele prepara o terreno, ele vai lá, tira as coisas, prepara, ara a terra até, mas ele para ali: não, o negócio está complicado, não, eu vou parar. Imagina, quanto esforço. Eu estou arando a terra, daqui a pouco o arado pega e dá numa pedra. Sai até faísca, né? E aí ele pega: não, está difícil o negócio aqui. E agora? Vou parar, não vou mais arar a terra, perdeu a colheita. Não recebeu nem uma recompensa parcial, não recebeu recompensa nenhuma.
Pelo contrário, só prejuízo, né? Então, queridos, nessa noite nós temos uma palavra específica sobre recompensa. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus já está predisposto a te recompensar por completo. Aleluia! Sabe, queridos, nós não temos que pegar e ficar se escondendo, muitas vezes com atitudes de incredulidade, dizendo assim, se não deu é porque não foi da vontade de Deus. Amém? Se eu sei que é da vontade de Deus, me dá, irmãos. Então, se não aconteceu, irmão, de repente alguma coisa, talvez eu precise melhorar em uma área. Não é verdade? Se eu sei que Deus deseja me dar uma colheita abundante, então eu preciso, irmãos, também preparar a terra. Preparar o terreno, irmãos, arar a terra, cuidar da semente, lançar a semente. Aleluia. Amém? Deus deseja, irmãos, te dar uma recompensa por completo. Amém. Sabe, queridos, eu vou dar a tradução aqui. A palavra honra, no grego, significa time. Amém? Não é um time de futebol. Mas nós sabemos que um time, quando ele anda em conjunto, né? Quando ele joga em prol de uma vitória, não é verdade? De um troféu, de uma medalha. Mas não nesse sentido. Nós vamos falar aqui do significado de honra no grego como time. Uma palavra literal, irmãos, para significar isso é valorização. Repita assim comigo, valorização. Então, irmãos, olha só, honra é algo que está relacionado a valor. Repita assim comigo, valor. Aleluia! Então, irmãos, o significado de honra no grego significa algo valioso, precioso, de peso, tal como o ouro. Olha só, irmãos. Vou repetir o significado de honra aqui no grego. Ó. É valorização. Algo valioso, precioso, de peso, tal como o ouro. Sabe, queridos, eu quero fazer uma pergunta para você. Se você tem ouro, você joga ele lá no canto, lá onde só tem lixo? Se você está de posse do ouro, você simplesmente joga lá no porão, lá no meio, nas caixas, no meio das quinquilharias lá? Não. Sabe por quê, irmãos? Você vai guardá-lo. Porque aquilo ali é algo de valor. Amém? Aquilo ali é algo importante, algo de valor. Então, se você tem o ouro, você vai colocar ele num lugar de destaque. Amém? Não é em qualquer lugar, não é de qualquer maneira, não é algo comum, é em um lugar de destaque. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Veja que interessante, irmãos. Você lembra daquela passagem que diz assim, há vasos para a honra e há vasos para a desonra? Sabe que se você tem um vaso lindo, irmãos, um vaso de valor, um vaso que você realmente cuida, guarda dele e tem ele como algo de valor, você coloca ele aonde? Você coloca ele lá no canto, lá, tem a salinha da despensa? A salinha da despensa, tem, né? Você coloca lá ou você coloca ele lá na sua estante, lá no centro da sua mesa de estar. Amém? E às vezes o que acontece? Você tem algo, irmãos, que é valoroso para você. Você ganhou às vezes um familiar, é algo que é especial. Amém? Aí você faz o que com aquilo? Você deixa escondido ou você deixa no lugar de destaque? Queridos, honra é assim, irmãos. Honra é dessa forma. Deve ser tratada a honra como algo valioso, algo precioso, de peso, tal como o ouro. E sabe, queridos, outros significados, inclusive, também para honra, significa apreciação, estima, olhar favorável, respeito. Amém? Olha os significados de honra. E sabe, queridos, para nós entendermos às vezes um pouquinho sobre o significado de honra, nós às vezes podemos usar usar o oposto para entender. Por exemplo, se honra é tudo isso que nós falamos aqui, desonra é o que, irmãos? Desonra é o oposto. É aquilo que é comum, é aquilo que não tem valor, é aquilo que não é respeitado. Sabe? Você entende? Você está comigo?
Aleluia. Você está sendo abençoado aí? Aleluia. Então, irmãos, quando nós agimos com honra, nós agimos com valor. Repita assim, com valor. Com valor. E sabe, irmãos, existe uma recompensa para a honra. Sabe, irmão, certa vez Jesus falou, em João 15:7 diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Sabe, queridos, a recompensa daquela pessoa que tem a palavra dentro, irmãos, é poder pedir o que quiser e ser feito. Mas ela só vai ter essa recompensa se ela guardar a palavra, se ela agir com a palavra com honra. Amém? Sabe, queridos, nós devemos honrar a palavra. Repita assim comigo, eu devo honrar a palavra. Eu devo honrar o meu cônjuge. Isso, irmãos, é importante. Eu devo honrar a palavra, eu devo honrar o meu cônjuge, eu devo honrar o meu irmão, o meu amigo, eu devo honrar a minha liderança, sim. Amém? A Bíblia diz que nós devemos honrar uns aos outros, e sabe, queridos, quando eu honro, eu guardo, eu cuido, eu coloco em uma posição de destaque, é algo de valor, é algo de peso. Amém? Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Nós somos da fé. E a Bíblia me mostra, irmãos, em Gálatas 6:7, tudo, a Bíblia diz assim, ó, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Irmãos, existe uma lei, é um princípio bíblico, e um princípio natural, tudo que se planta, se colhe. Então, se eu plantar honra, irmãos, eu vou colher o quê? Irmãos, se eu plantar honra, eu vou colher honra. E sabe que isso é algo tão poderoso, irmãos, tão poderoso, que vai transformar, irmãos, a nossa vida quando nós praticarmos isso. Aleluia. Amém. Eita glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 6. Deus é bom. Aleluia. Nós vamos chegar em um bom lugar. Aleluia. Hebreus 11:6, você achou? Diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torna galardoador dos que o buscam. Portanto, olha ali, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Você abriu lá em Hebreus 11:6? Sabe, queridos, existe uma recompensa garantida. Aleluia. E sabe, irmãos, isso me alegra muito, porque se eu sei que eu estou semeando no Senhor, eu sei que no Senhor eu vou colher. Amém. Querido, se você semear no Senhor você vai colher. Se você cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. Aquele que dá semente ao semeador dá pão para alimento. Queridos, Deus cuida de você. Ele está predisposto a cumprir as promessas que Ele tem ao teu respeito. Queridos, se eu sei que Deus é meu Pai, irmãos, Ele me ama e Ele quer o melhor para mim. Amém. Aleluia. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que Ele também recompensa os seus filhos que o amam. Amém. Gênesis 15:1, eu quero que você abra lá. Vamos dar algumas referências sobre recompensa. Aleluia. Gênesis 15:1. Você achou ali? Gênesis 15:1, primeiro livro da Bíblia. Lá no comecinho. Gênesis é princípio. No princípio criou Deus o céu e a terra. Aleluia. Gênesis capítulo 15, verso 1. Você achou lá?
Diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Deus pega para Abraão e fala assim: não tenha medo, Abraão. Nesse momento ele ainda era Abrão, né? Ele se tornou Abraão depois que veio o filho da promessa, Isaque, que pai de multidões, né? Abraão, daí ele foi mudado o nome dele. Mas Deus tinha feito a promessa para ele, ele creu, irmãos. E a Bíblia diz assim, ó, que depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não tenha medo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. A tua recompensa será sobremodo grande. Deus fala para você nessa noite: não temas, eu sou o teu escudo. Não tenha medo, eu sou o teu escudo. O escudo serve para quê, queridos? O escudo protege. Diga assim: o escudo me protege. Eu sou protegido pelo escudo de Deus. E eu tenho certeza que arma nenhuma do diabo vai destruir o escudo de Deus. Oh, aleluia! Sabe o que me chama a atenção? Que Deus fala assim, ó: o teu galardão será de sobremodo grande. Queridos, nós servimos a um Deus abundante. Ele deseja recompensas grandes mesmo. Amém? Nós não servimos a um Deus mesquinho, um Deus miserável. Não. Nós servimos a um Deus que é o Criador dos céus, da terra. Ele é o dono do ouro, da prata. Não tem falta nele. No céu tem toda a provisão. Os celeiros celestiais estão abarrotados. Oh, aleluia! Sabe, eu me alegro quando vejo a palavra falar assim: eu abrirei as comportas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Deus já está predisposto a recompensar você. Mas sabe, queridos, Abraão, ele semeou honra. Quando Deus chamou Abraão, ele imediatamente seguiu. Sabe, ele imediatamente, irmãos, ele tomou aquelas palavras de Deus que vinha para ele com muito valor. Ele valorizou aquilo, irmãos, ele tomou aquilo como precioso, como algo de peso, como ouro, até mais do que o ouro. E sabe, queridos, essa honra que ele deu para a promessa, para a palavra de Deus, para Deus, fez com que Deus, queridos, abundasse em bênçãos sobre a vida dele. Amém? Oh, aleluia! Glória a Deus por isso. Abre comigo lá em Salmos de número 57, verso 2. Oh, aleluia! Abraão, queridos, ele valorizou, ele honrou a Deus, a sua palavra, e ele recebeu bênção sem medida, irmãos. Deus foi para ele o seu escudo. Aleluia! Glória a Deus. Salmo de número 57, verso 2. O salmo está basicamente no meio da Bíblia. Amém? Salmo de número 57, verso 2. Diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Oh, meu Deus. O salmista está dizendo assim, ó: eu vou clamar ao Deus Altíssimo, o Deus Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que é todo suficiente. Eu vou clamar para Ele, e sabe o que vai acontecer? Ele vai executar tudo para mim. É isso que ele está dizendo aqui, irmãos. Ele diz assim, ó: aleluia, ao Deus que por mim tudo executa. Sabe, queridos, só pode ter esta fé, irmãos, quem honra. Amém? O salmista está honrando Deus de tal forma que ele diz assim, ó: eu vou clamar porque eu sei que Ele por mim tudo executa. Ele é algo de valor para mim, sabe, queridos? Deus, Ele deseja se manifestar e recompensar ainda muito mais do que você possa pensar ou imaginar.
Deus deseja fazer infinitamente mais do que você pensa ou imagina. Ele tem grandes coisas para você. Deus não está limitado na capacidade humana. Deus está acima, irmãos. Aleluia. Eu amo a palavra de Deus. E eu gosto muito quando Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Ele diz assim, ó: seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Queridos, como é a vontade de Deus no céu? Aleluia. Como é atrair a vontade e o mover de Deus na terra, como é no céu? Queridos, como é a atitude de Deus no céu? Qual é o comportamento de Deus no céu? Qual é a vontade de Deus? Aleluia. No céu não tem miséria, não tem doença, não tem morte, não tem nada disso, irmãos. Não tem nada dessas coisas ruins desse mundo. No céu tem tudo que é bom, perfeito e agradável. E ele diz assim, olha, faça-se a tua vontade aqui. Sabe que nós não devemos viver nessa terra, queridos, como se fosse impossível viver as grandezas de Deus aqui, porque o mundo jaz no maligno e o negócio está feio mesmo. Não, queridos, nós devemos viver aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque os céus veio habitar dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, mora dentro de nós, irmãos. Nós temos tudo, irmãos. Nós temos, o Espírito Santo veio de Malecuia, ele veio com os céus para morar dentro de você. Você tem tudo que é preciso, irmãos, para realmente fazer aqui na terra aquilo que é vontade de Deus no céu. Amém? Eu falei de 57:2, né? Olha aí, irmãos. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo faz, tudo executa. Aleluia. Ele cuida de mim. Ele pleiteia as minhas causas. Ele guerreia as minhas guerras. Ele vence as minhas lutas. É Ele. Não é na força do nosso braço, é no poder dele. E quando nós agimos em fé, queridos, nada pode nos parar. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! Aleluia! Oh, aleluia! Queridos, existe uma recompensa, existe, queridos, um galardão, existe algo para quem honra, quem age com honra. Aleluia! Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora, vai para frente um pouquinho, no Salmo 119, verso 9. O maior salmo da Bíblia, vamos ler ele inteiro agora? Não vou ler não, irmãos. Você pode ler em casa. Salmo 119, aleluia. Verso 11. Oh, glória. Se é uma palavra, queridos. Oh, que maravilha. Salmos de número 119, verso 11. O salmista diz assim, irmãos, olha só. Eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Sabe, queridos, o salmista está falando assim, ó, eu honro a tua palavra. Eu não coloco a tua palavra em qualquer lugar. Eu não trato a tua palavra de qualquer jeito. A tua palavra não vai vir até mim, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu não vou pegar a tua palavra e jogar lá na despensa, lá no cantinho das quinquilharias, lá no lugar em que é um lugar de desprezo. Não, eu vou pegar a tua palavra e vou guardar no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Atitudes de honra geram, que eles produzem frutos, irmãos, de galardão, de recompensa, de justiça em todas as áreas. Amém? Aleluia. Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, irmãos. Deus é bom. 2 Coríntios capítulo 5, verso 9. Vai para lá. Lá no Novo Testamento. Ajudando com as crianças.
2 Coríntios capítulo 5, verso 9 e 10. Aleluia. Oh, aleluia. Amém? Você achou? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga, me espera, pastor. Você ama a palavra, queridos? Diz assim, irmãos. Sabe, nós devemos honrar a palavra, queridos. A palavra de Deus diz assim, não se aparte, não aparte de ti a palavra. Não se aparte a palavra de ti. Amém? Capítulo 5, verso 9 e 10 diz, de 2 Coríntios diz: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui existe um princípio, irmãos, de semente, um princípio de plantação. Aquilo que eu fizer, eu vou colher, seja bom ou seja ruim. Então, se eu plantar limão, eu não vou colher maçã. Se eu plantar limão, eu vou colher limão. E eu vou dizer uma coisa para você: não adianta culpar o diabo dizendo que foi o diabo que plantou o limão lá. Amém? Se eu plantar limão, eu vou colher limão. Mas eu quero dizer uma coisa para você: para aquele que é guiado pelo Espírito, aquele, irmãos, que é cheio da palavra, irmãos, mas mesmo que for limão, vai fazer uma limonada. Mesmo que vier limão, mesmo que tiver limão, irmãos, vai tirar algo bom daquilo. Porque aquilo por si só, de repente, pode produzir algumas caras feias, não é verdade? Se você pegar um limão, de repente colocar ele na boca, né? Não é muito agradável, mas se você, irmãos, for inteligente, se você for alguém grato, alguém que realmente é alguém de honra, irmãos, vai pegar aquele limão, vai fazer uma limonada e vai estar tudo certo. Bota uns 3 pedrinhas de gelo ali, vai tudo bem. Tem situações que vão aparecer, surgir na sua vida que talvez tenham um gosto de limão. Se for ingerido puro. Mas se você for guiado pelo Espírito, o Espírito Santo vai direcionar você a tratar aquilo. Aleluia, aproveitar aquilo. Queridos, nós servimos a um Deus que é especialista em transformar algo que é ruim em algo excelente. Aleluia. Nós servimos a um Deus que é especialista em pegar algo que não é bom em coisa boa. Irmãos, para Deus tem jeito. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Aí veio um limão para a minha vida, mas eu não honrei. Ixi, isso aqui é ruim, não, vou jogar lá tudo. Agora, se você honra, você vai falar: não, eu vou pegar esse limão aqui, eu vou temperar a carne do churrasco, eu vou fazer uma limonada, eu vou temperar a salada, eu vou, irmãos, honrar, eu vou ser grato, eu vou, irmãos, ser dirigido e guiado pelo Espírito. E sabe, irmãos, quando nós agimos assim, nós encontramos, irmãos, coisas, mesmo que estejam estragadas, e transformamos aquilo em boas. Quem é cheio do Espírito, irmãos, começa a ser bondoso e não maldoso. Começa a ser benigno e não maligno. Quem é cheio do Espírito, irmãos, começa a ver o bem nas coisas e não o mal. Quem é cheio do Espírito, irmãos, e é alguém que honra, começa a ver o lado bom, começa a ver aquilo que é bom. Amém? Eita glória! Deus é bom em todo tempo. Existe uma recompensa, porque todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou segundo o mal que tiver feito por meio do corpo. Você percebeu isso, irmão? Agora eu gostaria que você abrisse lá em Marcos 6:5. Agora nós vamos entrar na segunda parte da palavra. Amém? Amém. Foi pouco amém, né? Talvez isso aí é para mim encurtar mais a segunda parte. Eu falei Marcos, capítulo 6, verso 5. O Evangelho de Marcos. Mateus, Marcos. Aleluia. Você achou lá?
Marcos capítulo 6, verso 5, diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Está falando de quem aqui, irmãos? Diga assim para mim, diga assim, está falando de Jesus. Não pôde, quer dizer que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Irmãos, eu quero trazer um entendimento desse contexto. Sabe, irmãos, Jesus, o povo de Israel, o povo hebreu já estava recebendo a promessa de que viria o libertador, viria o Messias, viria aquele que ele iria realmente reinar sobre o povo. Você crê comigo? Eles recebiam essa promessa, eles estavam esperando, irmãos. Eles estavam esperando esse Messias, esse rei, esse libertador, esse governante, esse que governaria sobre o povo com mão forte. Amém? Mas sabe, queridos, para você entender um pouquinho como estava a expectativa do povo hebreu, eu quero que você abra lá, fica com o dedo ali, porque nós vamos voltar, amém? Para facilitar, fica com o dedo ali. Mas abra lá em Isaías 9, 6 e 7. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Isaías está um pouquinho para trás. Aleluia. Aleluia. Isaías 9, 6 e 7. O profeta Isaías, o profeta messiânico, estava profetizando acerca de Jesus. E olha só o que o profeta, o que a profecia dizia de Jesus. Ele falava assim, Isaías 9, 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Oh, aleluia. Verso 7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Olha só o que, irmãos, o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele fala, mas perceba uma coisa, irmãos, esse contexto aqui, se nós separarmos em duas partes, primeiro ele está falando de Jesus do governo, não é verdade? Ele não fala isso, ele fala, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Olha a expectativa que o povo tinha. Amém? E aí, Príncipe da Paz, verso 7, para que se aumente o seu governo. Está falando de governo. Amém? E agora olha só o que continua aqui, irmãos. E venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Quem era Davi? Diga assim, Davi era rei. Davi era rei, irmãos. Então o que acontece? O profeta está profetizando, dizendo assim, ele virá. Ele é maravilhoso, o governo está sobre os seus ombros, o trono de Davi será perpetuado, ou seja, o trono do rei, aquele que reinava literalmente sobre a terra, aquele que governava, aquele que era um monarca, amém? E aí o profeta está falando que ele era tudo isso, irmãos, e aí ele vai para frente ainda, aleluia, para que seu governo aumente e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Agora deixa eu falar uma coisa, irmãos, desde agora e para sempre. Existe um intervalo de tempo, irmãos, de milhares de anos, entre essa parte B e a parte A e a parte B desse contexto.
Mas o povo judeu estava esperando o maravilhoso, o conselheiro, esse que o governo estava sobre os seus ombros, esse que iria perpetuar o trono de Davi como um rei literal, como um rei que iria estar ali como governando sobre a terra, e todos os povos estariam sobre este governo. Você concorda comigo? Você entende? E aí o que acontece, irmãos? Quando Jesus vem, ele não veio assim. Quando ele veio a primeira vez, ele não veio da forma que o povo estava esperando, para perpetuar o seu governo, para realmente perpetuar o governo de Davi, ser um rei literal sobre a terra, ou seja, estar ali sentado no trono. Você entende comigo? Ele não veio, pelo contrário, ele entrou em Jerusalém sentado num jumentinho. A Bíblia diz que ele era sem parecer e formosura. Eles foram pegos, irmãos, assim de uma forma, eles não acreditavam, irmãos, porque eles estavam esperando outra coisa. Agora você pode voltar lá para Marcos, capítulo 6, verso 5. Aí o povo estava esperando um rei, veio um profeta. A Bíblia diz que se parecesse em formosura. Não veio uma grande carruagem, não pegou e expulsou todos os romanos dali, tirou todo o povo do jugo de Roma. Não fez nada disso. A Bíblia diz que ele veio. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. O profeta estava errado? Não, a parte B iria se cumprir, mas anos na frente. Vai se cumprir ainda, irmãos. Diga assim, vai se cumprir. Vai se cumprir. No milênio. Só que eles não entenderam, não perceberam que era o Cristo, era o Messias que tinha vindo. Aleluia. Olha só no verso 5, diz: ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Agora, mas para você entender, eu quero ler com você desde o verso 1 ali. O contexto para você entender. Amém? Nós estamos falando sobre honra, sobre recompensa da honra. Olha só, irmãos. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Diga assim, a sua terra. A sua terra. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Verso 3. Não é este o carpinteiro? Olha só, irmão, vai vendo. Não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Continua. E se escandalizavam-se nele. Verso 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Agora vem o verso 5 que nós lemos. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Verso 6. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Veja bem, queridos, a questão da honra. Jesus, queridos, o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio, irmãos, para buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, aonde Jesus ia, o povo era curado, o cego via, o paralítico andava, irmãos, era milagre atrás de milagre, o leproso era curado. Aonde Jesus andava, havia uma multidão que o cercava, querendo tocar nele. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, tocou nele, foi curada instantaneamente. Mortos vieram à vida, foram ressuscitados. Lázaro, com 4 dias morto, irmão, foi ressuscitado. Aí ele chega para aqueles que o conheciam de infância, amém? Que o viram crescer, que estavam mais andando junto.
A Bíblia diz que eles fizeram pouco caso. Não é isso aí, o carpinteiro, o filho do carpinteiro. Uau! Os seus irmãos, a gente viu ele crescer. A gente viu ele correr, pulando valeta. É uma expressão, né, irmãos? Nariz escorrendo, descalço correndo. A gente viu ele. Não é esse aí o mesmo? Sabe o que aconteceu, irmãos? Eles desconsideraram Jesus. Eles não honraram Jesus. Você entende que foi isso que aconteceu? Jesus curava todo mundo, irmão. Jesus fazia tantos milagres, mas quando ele chegou ali, ele não pôde. Não é que ele não quis. A Bíblia não diz que ele não quis fazer. A Bíblia diz que ele não pôde fazer. E não foi porque ele não queria, mas foi porque ele estava sendo pouco honrado. Ele não estava sendo honrado. Você lembra do significado de honra? Valioso, valorização, precioso, de peso, tal como ouro. Eles não estavam tratando Jesus daquela forma. Eles estavam tratando Jesus como algo comum, como algo de qualquer jeito, sem honra. E a Bíblia diz que por causa da falta de honra, Jesus não pôde curar a muitos. Não pôde operar milagres, e não foi porque ele não queria, foi por causa da incredulidade do povo. Você compreende essa passagem? Queridos, existe um fruto da honra. Eles não quiseram, eles desconsideraram Jesus, irmãos. Eles desconsideraram Jesus. Agora, aquele que considera, aquele que honra, irmãos, tem o fruto da honra. Aleluia. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Uma frase, amém? Muitas vezes Deus irá nos enviar o que mais precisamos em uma embalagem que nós não gostamos. Muitas vezes Deus vai enviar para nós aquilo que nós mais precisamos, mas vai estar numa embalagem que nós não gostamos. E sabe, queridos, nós podemos estar perdendo aquilo que nós mais precisamos, porque estamos desconsiderando aquilo. Deus enviou, irmãos, naquele lugar aquilo que eles mais precisavam. Só que talvez a embalagem não era, eles não gostaram da embalagem. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. E o princípio da honra, ela se vale, queridos, em todas as áreas, para todos os relacionamentos. Amém? Você tem que olhar para o seu cônjuge, irmãos, e saber que ele está do seu lado como aquilo que você mais precisa. Aleluia. Você tem que olhar para o seu amigo, uma pessoa que está do seu lado, e olhar como aquilo, ele é uma oportunidade, ele é algo que você precisa. Honre aquilo, irmãos. Quando eu falo em embalagem, irmãos, é aquilo que é aparente, é aquilo que, sabe? Não, irmãos, aí não fica cara, não. Sabe que a Bíblia diz que Jesus era sem parecer, sem formosura, ele veio montado num jumento, eles estavam esperando ele vir numa carruagem, né? Com um monte de soldados do lado, né? Com toda uma pompa, e ele veio montado num jumentinho, irmãos, eles desconsideraram ele. Aí a Bíblia diz que eles veio para os seus não receberam. Queridos, se você receber e tratar as pessoas com que você se relaciona, com que você convive com honra, você vai colher, irmãos. Você vai colher, irmãos. Olha para o seu lado aí e diga assim: você é algo que eu preciso. É isso aí, irmãos. Aleluia. Você precisa entender isso. Aleluia. Às vezes, Deus irá nos enviar o que mais precisamos em uma embalagem que nós não gostamos. E se nós considerar apenas a embalagem, vamos perder aquilo que nós precisamos. Se nós considerar apenas a embalagem, aquilo que às vezes é apenas aparente, nós vamos perder de colher aquilo que nós tanto estamos nos esforçando para semear, para plantar, para conquistar. Amém? Agora, se nós honramos, irmãos, honre essa pessoa que está do seu lado, honre o seu cônjuge, honre o seu irmão. Amém? Honre, queridos. A Bíblia diz que nós devemos honrar. Aleluia. Lembra que também significa respeito, estima,
favorável. Irmãos, o princípio da honra é fundamental para nós recebermos a recompensa. Aquilo que nós temos de valor. Não tem, irmãos, nós não temos como receber de algo que nós não honramos. Nós só recebemos de alguém que nós não honramos. Porque se eu desonro alguém, irmãos, é a lei, muitas vezes, que eles acontece uma reação. Toda ação gera uma reação. Muitas vezes, aquela atitude de desprezo, muitas vezes não vai fazer com que você não usufrua do melhor daquela pessoa. Amém? Oh, glória! Teve só 2 amém aí, mas tudo bem, né? Aleluia! Abra comigo lá em Marcos 12, 10. Falamos de Jesus, queridos. Se Jesus, sendo Filho de Deus, enviado à Terra com uma função específica, se Jesus, irmãos, não pôde fazer, porque faltou honra, quem dirá nós, não é verdade, irmãos? Então, queridos, comece a honrar as pessoas em que você está se relacionando. Ah, mas os meus olhos naturais só estão vendo a embalagem e é algo que eu não gosto, pastor. Experimente descobrir o que tem por dentro da embalagem. E sabe que as tuas atitudes podem fazer, sabe? Quantos já viram aqui o processo e sabem, conhecem o processo da borboleta? Sabe, queridos, a borboleta, você já viu, antes dela virar borboleta, o que ela era? Algo desprezível. Sabe, algo sem, irmãos, sem parecer, sem formosura, era algo feio mesmo. Ninguém dá nada, irmãos, ninguém dá nada. Mas aquela lagarta, irmãos, ela vai passar por um processo e dentro dela vai sair algo tão lindo, irmãos. Mas sabe o que isso exige? Paciência, perseverança, espera. Tem gente matando a lagarta porque não está esperando aparecer a borboleta. Você pode dar um amém aí? Amém? Tenha paciência. Talvez a borboleta não surgiu ainda porque você está matando a lagarta. Está desprezando, queridos. Não despreze, irmãos, os pequenos começos. Não despreze aquele que está do teu lado. Não despreze o seu irmão, a sua liderança. Não despreze os seus companheiros de ministérios, os seus familiares, o seu cônjuge. Ore, profetize. Profetize, queridos, para que venha produzir o melhor daquela pessoa. Honre aquela pessoa. Você abriu lá? Eu falei o que mesmo? Eu falei Romanos 12, 10? Eu falei Marcos. Você não sou guiado pelo Espírito, irmãos? É Marcos, Romanos, irmãos. Romanos 12, 10. Já estou indo para o final, já, viu? Glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus. Vamos lá. Marcos, Jesus, o que Marcos está fazendo no lugar de Romanos? Romanos 12, 10. É isso, irmãos? Vocês acharam aí? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém. Olha só que texto, irmãos. Preferindo-vos em honra. Sabe o que é isso? Eu vou falar assim, eu vou fazer para os outros o que eu gostaria que fizessem para mim. Só que eu vou fazer na frente. Eu não vou ficar esperando fazer para mim poder fazer. É o que o versículo está falando. Eu vou fazer para os outros aquilo que eu gostaria, que eu quero que façam para mim. Mesmo sem saber se vão fazer para mim. Amém? Amém? É isso que está dizendo o texto, irmãos. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? Então, honra, irmãos, é algo que tem que ser constante, é uns aos outros, é para todo lado, irmãos. É para quem está acima, hierarquicamente, e é para quem está abaixo também, é para quem está do lado. Amém? Agora, para finalizar, Isaías 29, 13. Aí eu chamo de música já.
Você pode vir, Ministério de Música. Aleluia. Isaías 29, 13, você achou? Quem achou, diga amém. Aleluia. O profeta Isaías, né, nós lemos também hoje. 29, 13, diz assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens maquinalmente aprendeu. Olha só, irmãos, o que o profeta está falando aqui? Que a verdadeira honra vem do coração. Se coloque de pé. A verdadeira honra vem do coração, irmãos. Sabe, queridos, é aquilo que nós guardamos dentro de nós como algo de valor, como ouro, como algo de peso. Aleluia, como algo valioso. A verdadeira honra, irmãos, vem do coração. Não é algo externo. Não, eu vou até fazer, né? Para me maquiar assim uma situação. Mas no meu coração, olha, eu queria mais que explodisse tudo. Sabe, isso não é honra, queridos. Isso não é, sabe, isso daí é como uma obra de palha. Pode pegar. De madeira, que quando ela for provada pelo fogo, ela vai se queimar, não vai sobrar nada. Mas a verdadeira honra vem do coração. É como o ouro, que mesmo que o fogo venha, irmão, será refinado e vai brilhar mais ainda. Amém. Aleluia. Esse povo me honra como algo aparente, apenas, com a boca, com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, queridos. Deus procura verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade, aqueles que o honram. E sabe, queridos, nós vamos escolher desta honra quando nós começarmos a honrar uns aos outros, tendo em autoestima, valorizando como algo de valor, como ouro. Eu preciso ter você como ouro. Eu preciso honrar você como ouro. Amém? Eu quero orar com você, feche seus olhos. Aleluia. Se tiver alguém que gostaria de uma oração específica, eu quero orar com a posição de mãos, você pode vir aqui para frente. Aleluia. Se não, você pode ficar no seu lugar, não tem problema. Você coloque a sua mão, de repente, em uma parte do seu corpo, se você quiser, no seu coração.